Agora, sobre o contexto, você introduziu um pouco, né, a questão dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E me chama muita atenção o fato de que a nossa percepção acerca das situações, os conflitos internos e externos. E aí, igual você apontou, o Henrique Arival também tinha pontuado mais ou menos nesse sentido, sobre a catástrofe que foi, principalmente a Segunda Guerra Mundial, porque ela, em proporção de sofrimento, tortura, violência, né, o alcance militar em questão de destruir, né, seres humanos e monumentos históricos, destruição de bibliotecas, né, a gente perdeu um monte de livro, um monte de coisa que muitas pessoas construíram a existência dela através desses livros aí ao longo dos anos, das sociedades, etc. E aí a gente chega nos judeus, né? Eu tenho uma dúvida que eu realmente não sei. O Viktor Frankl, ele foi vítima do nazismo? Ou ele teve contato com pessoas que foram vítimas? Ou ele estudou essas pessoas? Isso aí eu realmente fiquei com dúvida. E aí você pode pontuar bem a questão do sentido... seria sentido de vida que ele fala? Viktor Emil Frankl, considerado o cara dentro do universo da psicologia, o homem do século XX, chamado também de fenomenólogo do amor. Parece bonitinho, parece romântico. Meu caro, seja as contribuições da filosofia fenomenológica existencial, seja a gente pensar na psicologia fenomenológica existencial em desenvolvimento na Europa, Estados Unidos, Brasil, da África eu tenho menos conhecimento, da Ásia algum contato, predomina da prática para a teoria e não da teoria para a prática. A maioria deles foram prisioneiros, viveram, perderam as pessoas amadas, as pessoas queridas. A maioria desses que nos apresentaram tudo isso que temos hoje foi o único sobrevivente. Tortura psicológica tinha na época. Sim. Inclusive Viktor Frankl fala que eu considero assim, eu costumo dizer isso para as pessoas, de forma geral, não precisa ser estudante formado em psicologia. O livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, é uma leitura obrigatória em algum momento da vida. É um livro para quem quiser pensar sobre o sentido da vida. Porque eu tenho experiência da aniquilação, eu tenho experiência da desumanização, eu não tenho consciência do que é eu não me reconhecer mais ser humano. A maioria, Viktor Frankl era médico e se direcionou à psicologia, né? Então ele é um estudioso de neurologia e psiquiatria. Aqui eu já estou no campo específico da psicologia. E a gente tem os filósofos existenciais que muito contribuíram para isso que a gente chama de psicologias humanistas fenomenológicas existenciais. Então, eu tenho obras, livros, muita coisa de contribuição de relatando o que a tentativa de descrever e de mostrar o que é eu não reconhecer mais que eu sou um ser humano. O que é a barbaridade? O que é o efeito de um totalitarismo? A gente falou aqui de polaridade, né? Sim. Polaridade, radicalismo, extremo. Eu gosto de usar a comparação com o globo terrestre, né? Os polos do planeta. Outra coisa é o paradoxo, até o movimento de mudança às vezes envolve paradoxo. Outra coisa é o diálogo, é a dualidade. Eu costumo dizer, na linha do Equador, ou numa fronteira, ou as margens de um rio onde tem uma ponte. Você está de um lado da ponte, você está do outro. Ou na linguagem de Guimarães Rosa, que eu muito gosto, né? O literatura existencialista. Ele tem um conto que chama Terceira Margem de um Rio. O rio é uma margem, o rio é a sua segunda margem, o rio é seu leito. É o rio. É a totalidade, é a integração, é isso. Quando eu falo uma margem, é porque eu me direciono para lá. Quando eu falo para outra, é porque eu foquei nisso. É igual a caneca. A caneca é um objeto objetivo, é a caneca que tem tal significado do Mateus, é a caneca de um significado diferente do Luiz, é a caneca da relação que estabelecemos a partir disso. A caneca agora virou múltipla. Unidade e multiplicidade.
Eu brinco assim que o mais importante às vezes está no hífen, está na integração, está na passagem. Então, a polarização é o veneno, é o problema. A dualidade, a conversa entre isso, que não anula um lado nem o outro lado, mas saber dialogar, enriquecer. Eu não desintegro quando eu converso com o diferente. Eu não perco a minha singularidade. Isso aqui é a questão. Então, Victor Emil Frankl. Alguns dados curiosos. Primeiro, ele faleceu agora, em 1997. Eu sou estudioso da responsabilidade pelo outro, a ética da alteridade, a partir de um filósofo chamado Emmanuel Levinas, que faleceu em 1995, aos 90 anos. Sobrou quase ninguém da família dele. Né? E ele veio a desenvolver a ética da alteridade, uma cultura de paz, e faleceu aí na década de 90. O Viktor Frankl, ele esteve por 3 vezes no Brasil. Inclusive, a última vez ele veio a Brasília, no Mineirês, né? Logo ali. Então a gente não está falando de uma realidade muito longínqua, muito distante. E ele foi o número 119.104. Isso tem muito a ver com o nosso sistema carcerário, não tem? A pessoa vai perdendo um tanto de coisa, vai destruindo, desconstituindo a sua identidade, ela vai esquecendo o que quer ser gente. Projeto de vida, relação humana, nada. Vai tirando o chão, vai ficando sem nada. Enfim. E aí vem. Viktor Frankl desenvolveu a logoterapia. Que no caso aqui seria uma prática psicoterapêutica voltada a trabalhar sobre o significado e sentido humano. Vou especificar aqui, eu acho importante. Significado e sentido da vida é a mesma coisa? Vamos recorrer ao mineirês. O bom mineiro adora um trem. Então suponhamos que nós vamos logo ali em BH pegar um trem em direção ao litoral, lá para Vitória, afora, né? A paisagem que eu vou vendo é o significado. O trilho por onde o trem segue naquela direção é o sentido. Né? Viktor Frankl, ao observar todas as barbaridades ali, em que no próximo segundo ninguém sabia se está vivo, ele esteve em 2 oportunidades escolhido e direcionado à morte intuitivamente. Ele conseguiu fazer um movimento de mudar de fila sem ser visto, né, e tal, e se salvar. Daí ele fala algumas coisas muito interessantes. Quem tem um grande porquê viver aguenta quase qualquer como. De onde que ele fala disso? De um campo de concentração que virou um campo de investigação científica. Ele fala disso ao viver na prática. E ele foi percebendo que, antropologicamente, a essência antropológica do ser humano é essa liberdade, que o modo de lidar faz toda a diferença. Não são as circunstâncias que nos determinam por completo. É o modo como eu lido. Tanto é que a gente lá na clínica, uma pessoa me relata uma coisa, a outra relata a mesma coisa. Mas elas sentem isso, vivem isso. Uma está em paz, a outra está no sofrimento à flor da pele. Né? O modo de lidar. Então, para ele, toda liberdade está implicada numa responsabilidade. E responsabilidade aqui não é uma categoria moral e moralizante. Responsabilidade aqui é ética. Responsabilidade é a palavra na língua portuguesa que nós temos para a característica de dar a resposta à vida. Responsabilidade vem de resposta. Eu tenho que dar uma resposta à minha vida hoje. Você também. Por que estamos fazendo isso aqui? Qual que é a grande motivação? E aí, por falar em motivação, ele diz que nós somos movidos. O nosso motor primário, originário, fundamental, ele chamou isso de vontade de sentido. É buscar sentido. E aí eu poderia ir para a filosofia, a logoterapia, para a física, né, para ciências médicas e etc. Eu consigo ter um conjunto de autores dizendo que o ser humano precisa de sentido. Como também a gente sabe que não existe um sentido para a vida estático. O que foi sentido para mim num processo, nesse momento... Vai ser mesmo para mim.
amanhã já pode não ser, e etc. Nós somos movidos igual o trem que vai indo no trilho, as paisagens vão mudando e nós vamos movimentando para chegar em algum lugar. E nós não vivemos sem sentido. E ele deixou 3 vias, 3 caminhos principais pelos quais a gente pode encontrar sentido para esse momento da vida. E aí, muito bacana, muito interessante. Seria o mais convergente, assim, que nós vamos concordar de imediato. Temos necessidade de amar e de ser amado. Uma das coisas vitais que nos faz viver como estamos vivendo é o que e quem amamos e a segurança ou não de ser amado. Só fazer um adendo muito importante, porque senão depois eu esqueço. Outros 2 autores que convergeram, né, com esse conceito do Victor foi Abraham Maslow e Carl Rogers. Né, 2 autores muito importantes para a psicologia como um todo. Na psicologia humanista, a gente vai falar que a emoção central do ser humano, o fundamento principal, a última camada, a teleologia, né, ou seja, a finalidade, nós caminhamos em direção a chegar ao porto, ao litoral, que chama autorrealização. É um movimento transcendente. Essa autorrealização, em Viktor Frankl, sentido para a vida. Né? Então aí realmente eu tenho essa convergência. A segunda forma é o trabalho. Não o trabalho apenas de fazer a fazeres, produzir compromisso, mas o valor do trabalho, a vocação, o que o trabalho me realiza, eu me sinto gratificado. Por que você é um profissional dentro de uma instituição fazendo o que você faz? Por que você está fazendo isso aqui? Então o significado disso aqui é uma das coisas que nos faz respirar, manter a vida colorida, para além do efetivo, ter uma afetividade, né? Ou seja, a vida precisa de cor, de sabor, de tempero e tudo mais. E a terceira forma, aqui é a mais interessante, que eu acho que é onde que ele mais contribui. Se a vida tem sentido e sofrer faz parte da vida, o sofrimento também tem sentido e precisa ter sentido. Sim. E aí uma coisa muito preciosa: se eu estiver sofrendo por algo ou alguém que não faz menor sentido para mim, eu estou diante da possibilidade latente de desespero. Desespero para ele. E aí, vamos lembrar, ele está onde? Diante das crueldades lá no campo de concentração. Sim. Nazismo. Então, a experiência do desespero é sofrer uma grande injustiça que para mim não faz menor sentido. Se eu estiver sofrendo temporariamente, fazendo o trânsito, passando por aquilo, mas eu tenho um sentido, eu sustento, eu passo. Então, sofrimentos na vida, eles precisam ser significados. A gente precisa entrar em relação com eles também. A gente precisa ir atrás de motivos. E lembrando que sentido eu falo de orientação, né, de direcionamento, eu falo de finalidade, eu falo de valores, né, de propósito. Sim. Eu tenho 4 semânticas diferentes para isso. E talvez a busca pelo sentido da vida seja hoje o elemento central na psicologia, não só na clínica, mas em todas as áreas. Eu pensar nas empresas, eu pensar nos hospitais, nas escolas, eu pensar psicologia no meio ambiente, psicologia do esporte, eu pensar nos vários campos, psicologia financeira, psicologia do trânsito. Qual o sentido? Diante da crise central que é o vazio. Vazio. Né? Ou seja, falta de sentido. E outra coisa muito importante, interessante, que ele muito contribui as pessoas buscam a felicidade pelo prazer de ser feliz. Elas não vão achar nada, elas vão se frustrar. Sim. Eu preciso de um motivo para o qual, ao vivenciar aquilo que para mim é muito significativo, por consequência eu me sinto feliz. A felicidade não é uma busca narcisista, egocentrista. Uhum. Que é o que a cultura prega, acho que muitas vezes, sem ver, não sei, de forma velada. Então, é por aí que passa Viktor Frankl. Eu recomendo enormemente esse livrinho, Em Busca de Sentido. Nesse livro, ele é dividido em partes. A primeira parte dele, por inteiro, ele relata descritivamente
parte por parte, o que é a experiência de guerra de um prisioneiro, etc. Já preparando o caminho antropológico, ético, os fundamentos do que ele chama de logoterapia para apresentar isso. E depois, na última parte, a terceira parte da obra, ele vai falar e explicar, pormenorizar em detalhes as 3 vias de sentido para a vida. Perguntinhas objetivas aqui, até porque eu quero ler uma frase dele que é a minha favorita de todas as frases de psicólogos e psicólogas aí da história. Ele é considerado o patrono do existencialismo? Ou não? Não. Chegou muito depois na história. Teve outros, então, anteriores, as bases. O existencialismo surge, e esse nome, inclusive, demora a aparecer. Estou indo lá nas raízes filosóficas. Demora a aparecer. Sabe aquela coisa que você está vivendo na prática, que você está desenvolvendo isso, que ainda não tem nome, que você não sabe o que vai acontecer? Vamos pegar movimentos, por exemplo, Bossa Nova, Tropicália, movimentos de MPB, vamos pegar em Arte e Cultura no Brasil, que foram desenvolvendo e que de repente veio um processo instituinte que gerou uma institucionalização. Aí alguém nomeou isso, viu que tinha características que identificava e por aí foi. Mas de forma teórica, o pai do existencialismo é o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, ou Kierkegaard, que é aquele que traz a ideia de existência e de uma liberdade em que eu tenho que escolher, e o movimento de escolher provoca angústia na gente. Sim. Porque se eu escolho focar nisso nesse momento e eu direciono você para isso, imediatamente você está desfocado de todas as outras possibilidades de realidade no seu entorno. Então, escolha, a liberdade de escolher já envolve essa energia vital nossa que chama angústia. Porque eu tenho que me haver com que eu escolhi realizar isso. Isso tem que ser valoroso e eu estou abrindo mão. Só temos uma vida para viver, não dá para viver todas as possibilidades. Então não faz sentido aquela coisa assim. Lá atrás, se eu tivesse escolhido, eu já estou lá no universo da ficção que você tanto gosta. E isso na pessoa vai produzir culpa. Culpa é dor psíquica e a pessoa apenas está trabalhando contra ela mesma. Não faz o menor sentido. Então, pai do existencialismo, onde está a raiz dessa coisa de existência que depois foi sendo gerada? Kierkegaard. Aí lá na frente, depois de encontros, palestras, universidade, escritos, um tanto de coisa que se difundiu, alguém resolveu usar esses termos, colocar todo mundo, ver as características e a coisa se desenvolveu. Ok. O Victor, ele ficou quanto tempo sendo, como se diz, vítima desde que a guerra surgiu, do nazismo? Mas na situação extrema mesmo, campo de concentração, você tem conhecimento? Não sei agora de precisar quanto tempo, mas que a Segunda Guerra Mundial em si, ela começou em 37, se eu não me engano, e foi até 1945, 39. 39, perdão. 5 anos praticamente. Mas assim, para além dele, o tempo específico, olha, boa parte dos existencialistas que viveram a Segunda Guerra Mundial, que estiveram prisioneiros no campo de concentração, tem os que sobreviveram e teve, inclusive, os que não sobreviveram, Muitos. Por exemplo, quando eu falo em filologia, eu lembro de Edmund Husserl, que é quem desenvolveu a filologia. A principal estudiosa fiel que deu continuidade à filologia de Husserl foi Edith Stein, primeira grande filósofa, que conseguiu ser professora dentro de uma cultura que não dava espaço para as mulheres, etc. e tal. Então veja, nesse universo eu tenho Simone de Beauvoir, eu tenho Edith Stein. Especifica o nome dela, porque a mulherada acho que vai querer saber. Repete, por favor. Edith Stein. A primeira. A Simone de Beauvoir. Tá. E ela, por exemplo, foi uma das vítimas da câmara de gás. Então, assim, eu tenho ali uma diversidade grande de pessoas que ficaram 1 ano, 2 anos. Uma boa parte, o que mais acontecia é a pessoa realmente conseguir a liberdade na hora que terminava a guerra.
A hora que ganhou, e aí vem o processo de libertação. E no livro, inclusive, ele especifica o que acontece no nosso sistema carcerário hoje em dia também. O que significava a libertação? Antropologicamente, liberdade é sempre uma libertação, ou seja, motivação negativa, né? Libertar a fim de se ver livre para uma liberdade de desenvolver algo. Então, é liberdade para. Aí ele dizia que você viveu tudo aquilo lá, tudo que você tinha anterior, psicologicamente destruído e traumatizado. Aí você saía, nossa, agora você tem o mundo, agora você tem a vida e tal. Total apatia. O que é ser humano? O que é construir a vida? Para onde que eu vou? O que eu faço? Tem algumas coisas na obra, o que eu falo aqui é um livro que eu recomendo, mas óbvio que tem vários. Até na minha sala lá, quem chega para o atendimento é um dos autores que vai ver na sua frente. De vez em quando eu empresto livros, né? Eu coloco o livro para as pessoas ler para emprestar elas. É a estratégia, para tirar elas do celular. Enfim, tem coisas que relata nesse livro que a gente não tem alcance. Tem coisa que a gente não sabe. É igual a dor. A gente acolhe o outro na sua dor, eticamente. A gente caminha com ele diante disso. Eu sou capaz de sensibilizar, eu sou capaz de empatia. Eu não sou capaz de viver a dor do outro como ele vive. Eu sou capaz de grande respeito diante disso. Né? Então ali é aquela coisa. Barbárie foi tamanho, o sofrimento foi tamanho, que todo esse caminho, né, fenomenológico, existencial e humanista, aqui, hoje na psicologia, é um caminho que leva à paz, à serenidade, é um caminho que leva à ética, à boa convivência, a ser bom cidadão, a exercer bons papéis. É um caminho de uma liberdade responsiva, que a gente tem que responder à vida não só pensando em nós, mas pensando numa sociedade, num mundo sustentável. Numa visão do ser humano bio, psico, social, espiritual, sim, ambiental, né? Uma totalidade. Uma coisa muito bacana, antes de eu ler a frase dele, né, para dar um tom mais emotivo, que eu acho no Victor é o seguinte: serve como testemunha, né, Luiz, da importância de a pessoa ter uma percepção adaptativa mediante as dificuldades. Hoje eu não sei se é pelas questões culturais, sociais e políticas, né, esse autor que você mencionou primeiro, o coreano, vou demorar a guardar o nome dele. Byung-Chul Han. Nós vemos gerações até professores mesmo da faculdade pontuaram, com uma menor tolerância à frustração, né? É o termo geral que a gente utiliza para sensibilidade à dor, aos desafios da vida, que são inerentes, né? É impossível não sentir dor. Alguns pacientes que começaram comigo aqui na clínica, eu ainda não tive um grande volume, mas a maioria já verbalizou. Eu tinha vontade de não sentir dor. Como que o psicólogo responde nessas horas, né? Porque é impossível. Ele responde. A gente não tem jeito, a gente acaba respondendo. Mas assim, se fala muito, sabe, dessa questão. Eu não posso nem dizer elementar, né? Porque eu acho que é um sintoma, na verdade. E aí nós vemos Viktor Frankl, um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, que pode ser considerado o pior inferno registrado, criado pelo próprio humano, né? De grande sofrimento. E aí o cara saiu, consolidou uma forma de terapia, foi e é importante para nossa saúde. E aqui eu vou ler a frase dele, inclusive foi você que publicou e eu printei, porque eu achei muito bonita a imagem. Pena que eu não tô com a televisão ligada, mas depois eu vou pedir pro Fabrício jogar pra gente. Porque a imagem, eu acho que ela transmite muito de forma não verbal o que a frase quer transmitir. E é dele, né, do Victor. Se a situação for boa, desfrute-a. Se a situação não for boa, transforme-a.
Se a situação não puder ser transformada, transforme-se. O que eu interpreto disso? Que há situações na vida em que, indo lá para essa última parte aí da frase, que a gente não consegue alterar, né? De forma ambiental que eu falo. E isso acontece com nós psicólogos. Acontece muito comigo no setor da PAI, que é um tipo de trabalho, ele é muito mais social do que individual. De certa forma, para ilustrar o que eu estou querendo te falar, eu atendo mais as famílias dos usuários do que os próprios usuários. E nós psicólogos, nós esbarramos com essa limitação, né? A gente não altera o meio ambiente, assim como qualquer outro ser humano. E aí cabe a nós essa conscientização.